Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, o texto que iremos ler, Mateus 7, do 24 até o 27. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero fazer uma breve introdução. Esse texto, ele é o final do maior sermão de toda a Bíblia. Se você for me perguntar, pastor, o que o senhor considera a mensagem mais rica, a mensagem mais poderosa, mais completa de toda a Bíblia, eu vou, sem sombra de dúvida, lhe assegurar: o Sermão do Monte. O Sermão do Monte compreende 3 capítulos do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. No Sermão do Monte, Jesus, ele trata de todas as grandes questões da humanidade. Ele trata da relação do homem com Deus, ele trata da relação do homem com o seu próximo, ele trata das relações internas do ser humano, ele trata das relações do homem com a sua terra, com o seu ambiente. Tudo o que nós temos na Torá, tudo o que nós temos na Antiga Aliança, na Torá, no Velho Testamento, todos os mandamentos, a essência da palavra de Deus, nós encontramos na fala de Jesus no Sermão do Monte. De tão precioso que é. Naquele momento, Jesus está falando a uma multidão composta por não apenas pessoas que eram seus discípulos diretamente, mas havia ali uma multidão de gente aflita, de gente necessitada, de gente angustiada, de gente desesperada, de gente curiosa. Curiosa por quê? Porque a fama de Jesus já estava correndo a terra. A fama de Jesus já estava chamando a atenção de muita gente. Por que fama? Porque as pessoas ficavam impactadas, não apenas com as palavras de Jesus, mas ficavam impactadas com a forma que ele vivia e tudo o que ele fazia. O final do capítulo 7 tem uma afirmação daqueles que lhe ouviam, porque ficavam admirados com o ensino de Jesus, porque ele ensinava não como os doutores da lei, não como os fariseus de uma forma geral, mas Jesus ensinava como quem tem autoridade. E só tem autoridade para falar aquele que vive o que fala. Aquele que demonstra com o seu viver que o que ele está falando é legítimo, é verídico, e Jesus fazia isso. Quando nós nos deparamos agora sim com a leitura desses poucos versos que eu vou relatar, é o final de todo o sermão. Depois de Jesus falar sobre vários aspectos, ele finaliza com essa palavra dizendo, Mateus 7, 24, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá em grande estrondo. Esse texto, numa primeira leitura, numa leitura mais en passant, mais superficial, somos tentados a pensar em 2 cenários.
Um primeiro cenário, aquela pessoa que sai à procura de uma rocha para ali construir a sua casa, e ele então constrói a casa sobre aquela rocha. E um outro que, quem sabe, de uma maneira precipitada, vai na areia mesmo, quem sabe vem a imaginação, a areia de uma praia, e constrói a casa sobre aquela fundação areia. Isso é o que mais rapidamente somos levados a pensar nessa narrativa. E eu quero dizer a vocês que o que Jesus está querendo trazer aqui não é exatamente isso. Não é essa imagem. Ele não está falando de uma geografia distinta. Ele está falando de atitudes distintas. Lembre que ele está fazendo um comparativo entre a pessoa que ouve e pratica, daquele que ouve e não pratica. E aquele que ouve e pratica, ele faz a semelhança, ele aponta para o comportamento, para a atitude daquele indivíduo que constrói a sua casa sobre a rocha, diferentemente daquele outro que constrói sobre a areia. O título que eu dei para essa mensagem é A Casa na Rocha. A Casa na Rocha. E quando eu olho essa fala, esse cenário que Jesus aqui ilustra, outro dia eu andando aqui pelo centro da cidade, ali pela Venâncio, e tive duas vezes a mesma experiência, uma na Venâncio e a outra em frente ao Hospital de Caridade, ali na Presidente. 2 prédios que estão sendo construídos, na verdade 2 torres enormes. E há um bom tempo que está um movimento de máquinas, mas você não vê prédio. Um bom tempo a gente vê um entra e sai de gente trabalhando naquela obra, mas você não vê nada para cima. E esses dias eu tive a curiosidade, eu estava passando por ali, eu dei uma espiada assim, estava aberto o portão ali, e eu dei meu Deus, um buraco gigantesco. Alguém já viu aquelas obras ali? Viram? Um negócio profundo, muito profundo. O que eles estão fazendo lá embaixo? As fundações, os alicerces. Quando Jesus diz, faz a diferença entre construir sobre a areia ou construir sobre a rocha, ele está falando sobre o mesmo ponto, o mesmo lugar, porém a postura diferente. Aquele que primeiramente não vai ao fundo, que faz um alicerce superficial para construir a sua casa, ele não vai ao encontro da rocha, porque a rocha que sustenta, ela está num nível bem mais profundo. E essa é a diferença de atitude. Quando decidimos construir sobre a rocha, lançar os fundamentos da casa lá na rocha, nós vamos perceber que algumas coisas são aplicadas ali. Primeiro, construir sobre a rocha requer muito mais esforço. Lembre, nós não estamos falando de uma rocha aparente, nós estamos falando de uma rocha que está lá embaixo. Muito mais esforço, muito mais investimento. Você concorda comigo que para fazer o alicerce chegar lá na rocha, o investimento é muito maior? Sim ou não? Faz sentido isso para você? Muito. É muito investimento. Mais tempo. Ora, porque se quem faz ali na superfície, logo já quer levantar as paredes, logo já quer estar com o prédio erguido, mas quem se propõe a fazer as fundações lá na rocha, toma muito mais tempo. Precisa de mais comprometimento, mais atenção, mais paciência,
porque o anseio de já estar com as paredes erguidas, o anseio de já querer entrar para dentro do prédio, provoca precipitação. Ao mesmo tempo que, se você faz isso, você constrói algo absolutamente inseguro. Não tem firmeza, não tem garantia, não tem segurança. O risco é iminente. Aqui o próprio Senhor Jesus afirma isso. Ele disse: olha, quando baterem os ventos, quando vier a enxurrada, quando vier a tempestade, essa casa não subsiste. E quando paro para pensar um pouco sobre essa demanda, essa necessidade, que envolve muito mais trabalho, decidir ir até a rocha, é uma decisão que nos custa algumas coisas. Quem realmente consegue praticar o que ouve? Lembre o que Jesus disse: quem ouve e pratica as minhas palavras. Gravaram isso? Quem ouve e pratica as minhas palavras. Agora, a pergunta é: quem consegue praticar o que ouve? Porque sabe, irmãos, quem aqui tem mais de 10 anos de convertido? Você já ouviu muito, sim ou não? Quem aqui consegue praticar tudo que ouve? Você vive tudo que já aprendeu? Quem admite que não vive tudo que já aprendeu, levante a mão. Você percebe o desafio? Jesus está dizendo: quem ouve e não pratica. E nós estamos aqui fazendo uma confissão pública de que temos sabido muito e praticado bem menos. E isso é assustador. É muito assustador. O X da questão é: por que não consigo praticar? Porque o querer praticar é fato, todos querem ver? Quem é que quer praticar genuinamente a palavra de Deus? Quem quer praticar? Todo mundo que tem o coração voltado para Deus quer praticar. Mas por que não o faz? Quantas pessoas vivem um dilema, vivem uma luta constante entre o querer fazer o que é certo, querer fazer o que é bíblico, o que ele já sabe que é a vontade de Deus e não consegue. A questão é: está faltando cavar. Está faltando o investimento de ir mais fundo para chegar na rocha. Irmãos, eu vou afirmar uma coisa aqui bem difícil, bem pesada. Eu posso afirmar que todo o cristão, aquele que se diz discípulo de Jesus, que não se empenha no exercício de ir mais profundo para firmar a sua vida na rocha, não fica de pé, não se sustenta na fé, não se sustenta. Como assim, pastor? Quem realmente consegue praticar o que ouve são aqueles que se empenham em cavar mais fundo. Agora, como é que nós cavamos, pastor? Como é que nós vamos então chegar na rocha? O que eu preciso fazer? E as coisas são as mais elementares, as mais fundamentais. Primeiro, oração. Você não vai ter uma vida real em Deus se você não tiver uma disciplina de oração. Não vai. Se você é discípulo de Jesus,
não se lançar na oração, eu quero te dizer que você está deixando de cavar. Você não está indo ao encontro da rocha para estabelecer a sua vida sobre ela. A oração é a respiração espiritual. Alguém que consegue viver sem respirar? Consegue? Não consegue. Da mesma maneira, não há vida espiritual sem oração, irmãos. Não há. Não tem outra fórmula. Sempre foi assim. Quando nós abdicamos dessas práticas, nós nos apoiamos na nossa vida religiosa, nós nos apoiamos nos nossos costumes, nós nos apoiamos na nossa moralidade, achando que a nossa moralidade vai nos salvar, vai nos justificar diante de Deus, e eu quero te dizer que não é a tua moralidade, não é os teus bons costumes, não são os teus bons costumes simplesmente que irão manter você firmado sobre a rocha e vivo espiritualmente. Além da oração, a necessidade iminente de meditação. E eu faço a distinção aqui entre a meditação e o estudo, e eu quero dizer para você, que se você quer chegar lá na rocha, você precisa das duas coisas, você precisa meditar e você precisa estudar, são propósitos distintos. Qual é a diferença, pastor, entre meditação e o estudo? A meditação é aquela reflexão que você vai fazer diariamente, nas Escrituras, na Palavra de Deus, que vai chocar com você mesmo, que vai confrontar a tua existência, confrontar a tua vida, vai confrontar as tuas escolhas, as tuas prioridades, o que você tem feito da sua vida, a forma como você tem vivido. A meditação produz esse efeito. Salmo capítulo 1 fala do bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar. A meditação tem o poder, e eu não estou falando daquela meditação transcendental, que cruza lá as perninhas e fica... Não, nada disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da meditação bíblica. A meditação bíblica, ela penetra nos teus poros, ela muda a tua mentalidade, ela muda o teu viver. Você não vai jamais praticar as palavras de Jesus sem antes você cavar com a pá da meditação. E o estudo, o estudo ele é também igualmente importante, sabe por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Irmãos, estudar a palavra de Deus, estudar a respeito de Deus, é algo imenso, não tem fim. Eu não paro de estudar nunca, irmãos, eu estou estudando há muitos anos. Ano retrasado eu fiz uma especialização, ano passado, agora 2020, eu fiz uma pós-graduação, tudo relacionado ao reino de Deus, à obra de Deus. Me empenhei, me esforcei, comentei com os irmãos hoje pela manhã, que o curso, a pós-graduação que eu fiz em missões urbanas, e para a glória do Senhor eu consegui aprovação em todas as matérias com média 10, puxado, irmãos, leituras, a média de leitura por disciplina era em torno de 700 páginas, por disciplina, e eu li tudo, eu não deixei passar nada. Agora, prestei um exame, fui aprovado, começo agora no final de janeiro, um mestrado, também voltado na palavra de Deus. Sabe por quê?
Sabe por que isso? Não é para aparecer, não é para se exibir, não é para ter currículo, é porque eu sei que o que eu sei a respeito das coisas de Deus é um grão de areia no Saara. O que eu sei a respeito de Deus e a sua grandeza equivale a um grão de areia em todo um Saara. Como eu vou parar de estudar? Jesus usou uma palavra fortíssima. Mateus 22, 29, Jesus disse, Jesus disse, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. É impossível você fazer a vontade de Deus sem conhecer qual é a vontade de Deus. E você só vai conhecer a vontade de Deus se você estudar a palavra de Deus. Está entendendo isso? Se você não estudar a palavra de Deus, você vai viver com que bases, com que princípios, com que valores? E eu afirmo para vocês, só o que vocês recebem aqui do altar, irmãos, é insuficiente para quem quer firmar a sua vida sobre a rocha. Você tem que ir mais fundo. Você tem que cavar. Eu não posso cavar por você. Eu não posso cavar nem pela minha esposa e nem pelos meus filhos. Eu posso cavar por mim. E você cava por você, nesse aspecto do praticar. Aprender, ouvir e praticar. Falei de oração, falei de meditação, falei de estudo da palavra, eu falo do louvor. Irmãos, o louvor é poderoso demais. O louvor te leva a cavar profundo também. O louvor, um genuíno, é tremendo, porque o que ele produz no seu interior, ele te promove a comunhão, uma presença de Deus. Essa semana eu fui com a família visitar a minha mãe, está na clínica lá em Eldorado do Sul, e nós saímos cedo pela manhã, e eu coloquei o louvor ali no carro. Eles ainda estavam cochilando dentro do carro, e eu botei o louvor, e eu comecei a louvar. Dali um pouquinho, eu dirigindo o carro, eu estava quebrantado, sentindo a presença de Deus, derramei algumas lágrimas ali, mas são lágrimas, não são pesadas, é aquela lágrima do quebrantamento. Eu quero dizer a você que o louvor, ele te promove a ir mais no profundo de Deus. Mas se você não tem por hábito na sua vida louvar a Deus, é mais um limitador que você vai ter de praticar aquilo que Jesus ensinou. Quando você não consegue praticar aquilo que você tem aprendido, o que te resta é uma vida de religiosidade. E a vida de religiosidade, ela passa léguas de distância da vida prometida por Cristo, que é uma vida abundante, que faz com que do seu interior fluam rios de quê? De água viva. Mas se você não tem o hábito de entoar louvores ao Senhor, se lá na tua casa tu não louva a Deus, se teu andar pela rua não é louvando a Deus, se nas coisas do teu dia a dia você não tiver os altos louvores nos teus lábios, vai ser muito mais difícil você praticar a palavra. Falei de oração, falei de meditação, estudo da palavra, o louvor, a sua consagração, essa consagração que ela é, absorvida em jejum, que te
ajuda a te fortalecer espiritualmente e a fazer com que as tuas inclinações da carne sejam contidas. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Todos nós nascemos com inclinações da carne, todos nós, para os mais diversos tipos de pecado. Porque a nossa natureza é assim, é caída, é má. Seja inclinação para mentir, seja inclinação para imoralidade, seja inclinação para avareza, para maldade, para vícios, são muitas inclinações, por engano. Tudo isso são inclinações que estão dentro de nós. Se você não se apegar a Deus, se você não se fortalecer em espírito, essas inclinações te dominam, e você não faz aquilo que racionalmente você entende que deve fazer, mas você acaba fazendo aquilo que você sabe que não deve fazer. Querem ver uma coisa? Quem aqui já fez coisa que sabe que é errado, que não queria fazer e acabou fazendo mesmo assim? Levante a mão quem já passou por essa experiência sendo cristão. Levante a mão. Tem gente levantando as duas mãos e os dois pés. Isso é uma prova cabal de quando o homem está sendo dominado pela sua natureza e não está sendo regido pelo Espírito Santo. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o poder de Deus que te capacita a fazer o que é certo. É o poder do Espírito de Deus transbordante em você que te dá a graça suficiente para você não ser rendido às tuas paixões naturais, às tuas inclinações para o mal, e sim para fazer aquilo que você sabe que agrada a Deus. Oração, meditação, estudo da palavra, louvor, consagração com jejum. Mais duas coisas importantes que se somam a esse movimento de cavar mais fundo para depositar os alicerces da tua casa sobre a rocha: servir. Há muitos anos atrás ouvi uma frasezinha, um jargãozinho evangélico, mas que eu acho ele muito próprio, que diz assim: o crente que não vive para servir, não serve para viver. Entenderam? Jesus mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se você não entender que na sua dinâmica de vida, Deus te chama para servir, esse serviço que você presta é expressão de adoração a Deus. Esse trabalho que você executa promove adoração a Deus. Esse servir, ele compreende o servir na comunidade. Se você acha que é já satisfatório o simples fato de você vir a um culto, ouvir a palavra e ir embora para casa e tá bom assim, eu quero dizer que você está redondamente equivocado. Deus quer contar com a tua participação, não com a tua assistência. Deus quer contar com o teu comprometimento, não apenas um certo envolvimento. Mas o servir, ele não se restringe às dinâmicas da igreja local, não se restringe ao que pode ser feito dentro dessas quatro paredes. Esse servir, ele vai além. Esse servir, ele vai para a sociedade, ele vai mundo afora. Tudo, ouça bem o que eu vou te dizer. Todas as habilidades que você tem, todos os talentos que você possui,
todas as competências, todos os dons, tudo que compõe você, foi Deus que te deu. Não é porque tu é o bambambam, é Deus que te deu. Não, mas eu que esforcei, eu que fui buscar. Deus te deu. Ele pode ter reconhecido o teu esforço, mas é Deus que te deu. E Ele te deu tudo isso, sabe para quê? Não para ver o teu nome brilhando, né, nos outdoor, para o teu ego, para a tua vaidade. Tudo o que Deus te deu, Ele te deu para que você sirva. Sirva neste mundo, sirva as pessoas, sirva a sociedade, sirva a quem precisa, sirva na congregação. Se você não entender que a tua profissão, o teu trabalho, tudo isso é para servir a Deus, para glorificar a Deus, a tua vida será fútil, a tua vida será sem sentido. Você vai chegar ao término da sua vida e vai olhar para trás e vai ter uma sensação de vazio terrível. E vai achar algumas conclusões de uma vida desperdiçada. No entanto, se você entende que tudo que você está fazendo, tudo que está nas suas mãos, você está fazendo para a glória de Deus, você está servindo, você está cavando mais fundo e colocando a sua vida sobre a rocha. E para concluir essa avaliação, esse movimento de cavar, mais uma coisa fundamental para que você chegue na rocha, chama-se comunhão. Se você dispensa a comunhão dos irmãos, se isso não faz mais sentido para a tua vida, se a comunhão cristã, se a comunhão da fé, não há mais anseio na tua alma, eu quero te dizer que você está na linha da morte. Você está em zona de alto perigo. Porque a comunhão é um elemento importantíssimo para a vida cristã. E ela nos ajuda, sim, a firmar as nossas estacas sobre o terreno firme, sobre a rocha. Nós abrimos esse culto com o Salmo 133, que diz: quão maravilhoso é, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Está falando da comunhão dos irmãos. Como é importante, valorize a comunhão do congregar, a comunhão do estar junto com os nossos irmãos da fé, a comunhão de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, ou até mesmo de compartilhar os nossos desafios, as nossas lutas. A comunhão é vital, é essencial para que vivamos o cristianismo. Quem se abstém da comunhão está se abstendo da vida cristã, porque isso faz parte do propósito eterno de Deus, ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E esses filhos não foram chamados para viverem isoladamente, é uma família unida, que temos as nossas diferenças, que temos os nossos problemas. Ninguém é perfeito, a começar pelo pastor, ninguém é perfeito. E aí é que está a beleza de tudo, porque no meio disso nós somos treinados e ensinados a amar, a perdoar, a ter paciência, a ser bondoso, a ser misericordioso, a ser generoso. Tudo isso só é possível ser treinado neste ambiente diferenciado, por não sermos iguais. Que bom que somos diferentes. Ia ser muito chato se vocês fossem todos iguais a mim. Eu não ia querer andar com vocês. Ia ser chato demais. Que bom que somos todos diferentes. E isso nos enriquece. Nós somos enriquecidos nas nossas diferenças. E o vínculo que nos mantém unidos
é o amor. Amém? Então, quando você se dispõe a ter uma vida de oração, de meditação, de estudo da palavra, você louva a Deus, você se consagra, você busca servir, você sustenta a comunhão, você está cavando profundo, você está afirmando a sua vida sobre a rocha, você vai conseguir ouvir e praticar. É impossível você praticar o evangelho sem essas ações. Aquilo que você somente ouve nas mensagens, você querer absorver plenamente a vida de Deus, por esse patamar eu vou te dizer, não, é insuficiente. Finalizando, se por um lado é impossível fazer a vontade de Deus sem conhecê-la, se nós já conhecemos, eu posso afirmar que é impossível obedecer se nós não formos cheios do Espírito Santo. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, do verso 17 ao 21, diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Forte as palavras do apóstolo Paulo. Concorda comigo? Muito claras e fortes. Objetivando, o resultado daquele que constrói a casa sobre a rocha é, primeiro, tem força e sabedoria para viver o evangelho do reino. Ouviu? Tem força e sabedoria. Segundo, tem condições de resistir às tentações. Sofremos tentações? Sim, todos nós sofremos. Não é Deus que nos tenta, o diabo nos tenta usando as nossas próprias inclinações. Essa nossa natureza, que é diferente uma da outra, mas são todas voltadas para o mal, nós somos tentados nelas, e é o diabo que vai se apresentar para fazer isso. Quando você está cheio do Espírito de Deus, você tem força para dizer não. Assim diz o Senhor, e diz não ao convite do pecado. Mas se você não está cheio de Deus, você não suporta. Tem resiliência. Quem vive sobre a rocha tem resiliência para suportar as provações. Ouça, queridos. Uma coisa é tentação e outra coisa é provação. Às vezes Deus usa a tentação para nos provar. O diabo vem nos tentar e Deus permite como um teste para ver a nossa capacidade de obediência a Ele, de submissão a Ele. Mas não se resume a isso. As provações vêm na vida, irmãos. As provações vêm nas tribulações.
As provações vêm nas angústias. As provações vêm nos dias maus. A provação é o que Jesus estava falando quando vem a tempestade, quando vem a chuva forte, quando vem aquele vento forte que é para derrubar tudo. Mas se você está na rocha, pode vir a tempestade que vier, você permanece inabalável. Amém? Inabalável. Todos passamos pelas tribulações. Às vezes elas são mais curtas, às vezes elas são mais longas. Existem algumas tribulações que duram a vida toda. E daí? E daí que nós vamos ser provados. Se você está na rocha, você vence. Porque uma coisa é certa: quem fez a promessa é fiel, e Ele disse que Ele não vai permitir que você seja provado além das suas forças. Que junto com a prova Ele já te deu também a condição de suportar a prova. Ah, mas eu não aguento mais, eu estou chutando tudo para o alto, eu estou abandonando, eu estou largando fora. É casa na areia. Casa na areia. Você não está edificando a sua vida na rocha. Porque quem edifica a sua vida sobre a rocha, suporta toda espécie de tempestade. A casa fica de pé, independentemente da tempestade. Agora, o resultado daquele que é preguiçoso e constrói sua vida na areia, ou seja, é aquele crente que não ora, é o crente que não busca Deus, não louva, não medita, não estuda a palavra, não faz questão da comunhão, não faz questão de servir. Ele simplesmente participa dos cultos, ele simplesmente tem o seu nome no hall de membros da igreja. Que resultado ele vai ter na vida? Primeiro, não tem entendimento da palavra de Deus. Segundo, não vive o evangelho genuinamente, mas apenas uma religiosidade. Terceiro, ele cai facilmente nas tentações. Quarto, ele não suporta as provas da vida e passa a murmurar e se desvia da fé. Resultado final, a casa cai, não sustenta a sua relação com Deus. A casa cai. Hoje, nesse primeiro culto do ano, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos movendo a firmar um propósito novo. É o início de um ano e eu entendo que são marcos que se estabelecem como não apenas um dia depois do outro. Algumas pessoas falam isso, não, dia 1º de janeiro é só um dia depois do dia 31 de dezembro. Você pode fazer essa leitura e a vida não vai mudar nada, mas você pode aproveitar esses marcos de mudanças para estabelecer novos propósitos, sim, e fazer com que as coisas se tornem diferentes. Se você está desatento, quem sabe se a tua vida hoje ela está num terreno superficial, hoje você está ouvindo a voz de Deus e sendo convidado a cavar mais profundo.